Abra aí a Bíblia. O tema dessa noite é a supremacia de Cristo. Olha que tema lindo. Olha que tema dessa mensagem. Será que todos os cristãos compreendem a supremacia de Cristo? Será que estamos preparados para responder às pessoas que não têm a fé, que não têm entendimento da palavra? Como é importante, meu irmão, minha irmã, nós cristãos estarmos preparados na palavra para levar o Evangelho, através do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha que lindo o título dessa noite, a supremacia de Cristo. Eu vou ler um texto um pouco quanto longo, porém, eu não vou dar o estudo do texto inteiro, é para ficar claro o título do texto, do tema desta noite, em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 em diante. Leia comigo agora, acompanhe por favor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, sim, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Glória a Deus, deixa eu grifar. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Deixa eu grifar que aqui começa o nosso estudo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Vou grifar o título do nosso estudo: supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse. Agora eu vou trabalhar com os 3 elementos pilares do estudo, tá bom? E nele reconciliasse consigo todas as coisas, junto os que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Agora, nosso estudo, vamos lá. A partir de agora, o nosso estudo. Antes vocês, irmãos, estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou. Então já tenho aqui a segunda palavra. A primeira é separados por causa da mente de vocês, que tendo Deus por inimigo, por causa das más obras. Segunda palavra, reconciliou, no versículo 22. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico, marque bem, pelo corpo físico, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados, Então aqui está a outra palavrinha, terceiro pilar do estudo, alicerçados. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança, sim, e também do Evangelho que ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual Paulo diz: eu me tornei ministro. Amém? Vamos lá, vamos compreender o estudo. Fique com sua Bíblia na mão, pega seu caderno, sua caneta, anote
é muito importante que você faça o teu rascunho e que depois que o pastor explicar, você pode continuar estudando, se alimentando dessa palavra. Vamos lá. Quando eu peguei o texto que Paulo escreve à igreja de Colosso, eu me atentei a uma coisa. Paulo ele é muito claro ao explicar para a igreja de Colosso a importância de Jesus Cristo ser supremo em todas as coisas. Paulo ele traz aqui até o capítulo 1 do versículo 15 até o 19 uma explicação da grandeza, da supremacia, de tudo que o torna superior. Paulo revela aqui todo tipo de superioridade de Cristo. Quando ele fala a imagem do Deus invisível, ele está dizendo, ainda que alguns digam, como era hábito dos egípcios dizerem para os hebreus, mas cadê o teu Deus? O nosso Deus, ele tem forma, ele tem cara, ele tem jeito, mas e o Deus de vocês, que é invisível? Mas os egípcios não sabiam que o nosso Deus, ele pode ser invisível para aquele que não crê, porque ele mesmo tornou-se visível. O Cristo, o primogênito, nele foram criadas todas as coisas. A supremacia revela que nele foram criadas as coisas dos céus e da terra. Então começa a ter aqui um equilíbrio. Vamos lá. Não podemos falar de supremacia se não falarmos que ele é em tudo superior. Não há no céu e não há na terra alguém superior a Cristo, porque o mesmo sendo Deus, deixou a sua glória, se revelou visivelmente, escreveu, ensinou, instruiu, operou, ministrou e entregou o seu corpo, que é o estudo da noite. E ali fica caracterizado que por ele e para ele são todas as coisas, e ele é a cabeça do corpo. É muito lindo, irmãos, é muito gostoso estudar a palavra de Deus, é muito tremendo. Agora você se prepare aí, antes de entrar aqui no estudo mais dos 3 elementos pilares do tema. Irmãos, é muito glorioso. A igreja que não perceber a importância, o cristão que não perceber a importância dessa grandiosidade, dessa supremacia, e ainda contudo dividida conosco, irmãos. Cristo dividiu conosco, Ele nos tornou co-herdeiros com Ele. Cristo, Ele nos tornou semelhante a Deus por meio dele. É muito lindo quando nós estudamos a palavra de Deus. Quem não estuda, quem não pede ao Espírito Santo entendimento, não tem revelação. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo, que Ele é antes de tudo, de todas as coisas. Ou seja, quem somos nós humanos? Quem é o homem, irmão? Quem é o ser humano? Para bater no peito, dizer eu sou o pregador, eu sou o cantor, eu sou isto, eu tenho autoridade, eu sou poder, eu tenho carteirinha, eu sou líder, eu sou presidente. Quem é? É Cristo superior a todas as coisas. Ele é superior no céu e na terra. Qual homem, irmão? Mas Cristo, mesmo sabendo disso, Ele diz aqui, no 18, Ele é a cabeça do corpo. Opa! Vamos lá, aqui entra a bênção para nós. Mesmo Ele sendo todo superior, tendo essa supremacia, Ele dividiu conosco. Cristo entregou o seu corpo a morrer por nós, para que fôssemos reconciliados. E depois espiritualmente diz que Ele é o cabeça, e Ele volta porque Ele é a mente. Mas o seu corpo, espiritualmente, dizendo é a igreja, sou eu e você, ficou na terra. Cristo continua sendo superior no céu e na terra. Vamos lá. Quando fala e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra.
tanto a que estão no céu, estabelecendo paz. Vou colocar essa palavrinha paz porque ela vai discorrer dentro do nosso estudo, né? E a minha pergunta primeira hoje é, vamos lá, o cristão vive em harmonia com Deus? De novo, o cristão vive em harmonia com Deus? Vamos ver o texto. Lá no versículo 21, do primeiro pilar do meu estudo para você, é falar sobre a palavra separados. Vamos lá, irmãos, preste atenção. Diz Paulo, antes vocês estavam separados de Deus. Esse separado aqui, irmãos, eu coloquei aqui assim, olha, está escrito aqui assim, eu fiz na minha anotação. Adão e Eva foram gerados. Adão e Eva desfrutaram dessa harmonia com Deus. Quando eu fiz a pergunta aqui embaixo, é para chamar o corpo do texto. O cristão vive em harmonia com Deus? Porque Adão e Eva foram criados harmoniosamente. O Senhor os colocou em harmonia com a terra, com o paraíso, os colocou em harmonia com os animais, com as plantas, com as águas, com tudo que havia sido criado, que era o quê? Depois de Cristo, que é superior. E diz que ali eles quebraram a harmonia. Veja que ali o que é natural, o que é humano, o que é da natureza estava em harmonia com Deus. Compreende, irmãos? Porque a Bíblia diz que o que é espiritual no céu, e Ele é supremo no céu, vinha todos os dias da viração do dia e queria falar com Adão e com Eva. Era um equilíbrio, a harmonia do que é carne, do que é natural, do que é humano, com aquilo que é espiritual. Mas a Bíblia diz que houve uma separação. Eles transgrediram, eles pecaram, perderam a comunhão e ficaram separados de Deus. E ao pecar, perderam essa harmonia. Eu coloquei aqui, quebrou-se a harmonia. Separados, passa a ser então, na mente do homem, inimigos. Irmãos, é muito difícil quando você não conhece alguém e você confia. Você até ganhar a confiança ou passar confiança é uma dificuldade muito grande. É muito difícil, há muitos os tem alguém até por inimigo, porque não conhece. Será que você não conhece alguém que já falou mal de você, e imaginou horrores de você, antes de te conhecer? Pintava você uma pessoa absurda, até a tinha por inimiga, sem nunca ter falado com você, simplesmente porque achava que era tua inimiga, teu inimigo. Assim é o homem com Deus. O homem, aqui Paulo diz, dizendo para a igreja de Colosso, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, porque aonde jaz o maligno, jaz a inimizade com Deus. Algumas pessoas não entendem, irmãos, que nós fomos reconciliados, e a nossa mente tem que ser transformadas e aproximadas em harmonia com Deus. Em tudo que Ele é superior a nós, nós devemos sempre dizer que convém que eu diminua e o Senhor cresça. E isso é trazer superioridade de Deus, de Cristo, a supremacia. Vamos lá, continuando. O primeiro pilar então, de uma supremacia de Cristo, é nós reconhecermos que estávamos separados, com a nossa harmonia quebrada. Não tem como dizer que alguém que não ainda conheceu a Cristo e o Espírito Santo, ele esteja em harmonia com Deus. Mas é um dever de todo cristão estar em harmonia com Deus. Vamos lá. Eram inimigos por causa da mente, dos procedimentos. Mas agora, vamos lá. Mas agora, Ele, o Cristo, o Supremo, o Superior,
os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Irmãos, veja que texto lindo. Amados, observe a importância de você ler a palavra. Diz que ele é o cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. E diz que ele entregou o seu corpo na cruz do Calvário, que foi ali moído pelas nossas transgressões. Cristo é superior até no projeto, até na arquitetura do plano salvífico. Ali diz que ele nos reconciliou no corpo, pelo corpo físico, mediante a morte. Olha que superioridade. Eu anotei aqui, dentro da minha palavra reconciliou, eu coloquei assim, houve preço. Para que haja o encontro e alguém se conheça e não mais o tenha por inimigo, tem um preço. Tem que haver entrega. Você sabe do que eu estou falando. Alguém tem que ceder. Cristo cedeu tudo por nós. Cristo foi no mais profundo da humildade. Por mais que eu e você fôssemos pecadores, ruins, de má índole, de caráter duvidoso, mas Ele entregou, Ele renegou a si mesmo, Ele deu tudo para que nós o conhecêssemos e voltássemos a Deus em harmonia. Eu coloquei, houve preço. Há esperança para aquele que foi reconciliado. Veja bem, eu vou chamar a tua atenção aqui agora, bem sério. Quando Cristo entrega o seu corpo e derrama o teu sangue na cruz do Calvário, embora toda a superioridade dele exista e a supremacia dele é real, tem algo que ele não pode nos obrigar. Ele cedeu tudo, ele entregou tudo, ele veio ao nosso encontro, ele quis não somente se aproximar de nós, mas nos aproximar de Deus, porque ele veio numa missão. Falar da supremacia de Cristo sem falar da missão, que é o envio de Deus do seu primogênito para a terra, o unigênito a saber nascer e primogênito a saber morrer. Veja que interessante. Ele então acontece o quê? Ele reconcilia já em autoridade e superioridade à morte. Cristo se entregou, derramou seu sangue e nos reconciliou no corpo. É no corpo físico. Por quê, pastor? Porque ele reconciliando no corpo físico, ele nos dá um legado, um direito, se crermos nele e andarmos em sintonia e harmonia com Deus na palavra, nós não seremos derrotados. Por isso, irmãos, que muitos não compreendem e falam assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, eu posso. Não, nós não podemos se não entendermos, nós não podemos se não vivermos, nós não podemos se de fato não estivermos em harmonia com aquele que é supremo. Satanás não tem medo do que eu falo, Satanás não tem medo do que você fala, Satanás não tem medo de cristão que fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas ele não é ovelha. Deus, ele é pastor, mas será que eu e você somos ovelha? Compreende, irmãos? A Bíblia está cheia de versículos lindos, de promessas infindáveis, mas por outro lado, Paulo está dizendo à igreja de Colosso a importância do entendimento. E o corpo físico, por que ele deu o corpo a morrer? Porque ele queria nos tornar reconciliados no corpo. Por isso que começa o texto dizendo, olha, Cristo é a cabeça do corpo. Ou seja, ele dividiu conosco a sua glória e nos reconciliou. Se ele é o cabeça, se ele é a cabeça e ele voltou ao Pai e o seu corpo
espiritualmente que a igreja está aqui, há uma ligação, irmãos. Houve uma reconciliação, mas se essa reconciliação não for quebrada de novo na harmonia, nós estamos ligados em poder e autoridade. A igreja tem autoridade, a igreja exerce autoridade, a igreja é a glória do Senhor manifesta na autoridade aqui na terra, onde ela faz e continua a missão que Cristo veio, dando a glória para Ele em todas as coisas, sendo superior. Eu dizia dias atrás, irmãos, olha, a igreja não morreu. Nessa pandemia a igreja não está calada. A igreja de Cristo em harmonia, a igreja de Cristo em autoridade, ela não está calada, ela não está reclusa, ela não está isolada, ela não está presa, ela está mais livre do que tudo, porque Cristo é superior a qualquer coisa dessa terra. Vamos lá, reconciliou-nos pelo corpo. Por isso que Cristo precisou provar e experimentar a morte, para que na sua superioridade Ele enfrentasse a morte. E Ele venceu a morte, Ele é superior à morte. Por isso que é dado a nós, a igreja, de Cristo, a glória de ser o corpo dele. Ele, no seu corpo físico, experimentou a dor, os açoites, a humilhação, mas Ele trocou e deu-nos à igreja o direito de ser o seu corpo, onde manifesta toda a glória, e que depois, no dia do arrebatamento, ressurreto e glorificado, encontrará e haverá ali as bodas do Cordeiro, e para sempre a igreja reinará eternamente. Amém? Terceira palavrinha, já olhando no relógio, está aqui, no versículo 23. Desde que continuem, vou ler o texto para você entender. Mas agora reconciliou-nos pelo corpo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres. Já falei, que é o dia do arrebatamento. Quando fala que ele é o cabeça da igreja, E do corpo, e a igreja é o corpo, tem um motivo. Cristo não veio brincar, Cristo não fez guerrinha, Cristo não criou um exércitozinho, não. Ele veio estabelecer, Ele veio ter domínio, porque Ele é superior, a supremacia dele é no céu e na terra, e não é só no governo humano, é no espiritual. Aí ele fala assim, para que o quê? Devolva ou reconcilie, não agora somente espiritualmente, porque hoje a igreja ela é reconciliada espiritualmente, porque pelo Espírito nós temos ligação. Portanto, irmãos, ele não salvou na sua morte a humanidade, ele não salvou, ele reconciliou. Está escrito, olha, está escrito, e por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E também no versículo 24, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo. Veja bem, Cristo, ao morrer na cruz, Ele não salvou a humanidade. O plano é salvar. Ele veio para salvar, Ele reconciliou. A salvação, ela é agora, a partir deste momento da reconciliação, uma busca, é um foco. Está escrito assim, para que no dia que Ele voltar, apresentar todos santos diante dele, inculpáveis e livres de acusação. Agora, como? Como é que vamos alcançar a salvação? Como? Mas não foi Adão e Eva colocados no paraíso? Não quebraram? Não foram separados? Mas reconciliados agora é preciso algo. Desde que continuem alicerçados, é a terceira palavra, alicerçados. Irmãos, tenham entendimento que a igreja de Cristo, o cristão que está em harmonia com Deus, é o cristão que está alicerçado. Alicerçado no que, pastor?
alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem, olha aí, vou grifar aqui, ó, da esperança. Meu Deus, Adão e Eva estavam tão lindos, tão bonitos, e se afastaram de Deus, perderam a comunhão, quebraram a harmonia, não continuaram, houve um rompimento. Cristo entregou-se na cruz com seu corpo para que houvesse reconciliação. Isso quer dizer que nos permitiu voltar a Deus, nos encontrarmos com Ele e voltarmos a nos relacionar com Ele na harmonia da verdade, da palavra, da esperança e da supremacia de Cristo, que está escrito aqui. Desde que continuem alicerçados na fé. Não é alicerçado na igreja, não é alicerçado num cargo, não é alicerçado no mundo gospel, não é alicerçado em pregações e tantos estudos por aí de pessoas que você não conhece. É na palavra, é no Evangelho, o Evangelho simples, o Evangelho que revela Cristo superior, a começar quando nós nos diminuímos, nos tornamos humanos capazes de errar, de falhar, mas também decididos e sabidos que ao se arrepender, confessar e andar alicerçado na palavra, firme na esperança, não dando ouvido, não saindo aí batendo cabeça, não indo atrás de multidão, não pisando em lamas escorregadias da vergonha, da humilhação, não buscando os próprios interesses, mas alicerçados na fé, irmão, na palavra, na verdade. Não tem meia verdade, não tem meio isso, não tem meio aquilo, irmãos, não tem. Desde que permaneçam firmes na fé, sem se afastarem da esperança e do Evangelho que vocês ouviram. Talvez muitos já não têm mais uma vida de harmonia como antes. Eu fiz a pergunta lá no começo: o cristão vive em harmonia com Deus? Quem é este cristão que tem harmonia? Eu vou te responder agora para encerrar o nosso estudo. É o cristão que vive reconciliado com Deus. É o cristão que está em harmonia com a verdade. Não tem meio termo, é sim, sim, não, não. É de uma cisterna sai água, de outra sai outra. Não dá para da mesma sair dois tipos de água. Não tem dois deuses. Não tem dois céus. Não tem este ou aquele, aquela igreja ou aquela. Não, é Cristo. Cristo superior a todas as coisas no céu e na terra. Você tem vivido em harmonia com Deus, meu irmão? Procure estabelecer o equilíbrio. Voltemos. Estávamos separados, quebrados. Ele nos reconciliou. E ao reconciliarmos, permaneçamos firmes, alicerçados. Alicerçado. Neste tempo que nós estamos vivendo, quantos será que estão alicerçados na palavra, para não perder sua salvação? Por isso eu citei domingo no culto: vigiem, orem, permaneçam firmes para que ninguém roube a tua coroa, que é a tua salvação, porque a salvação ela pode ser roubada, você pode perder. Cristo, Ele teve e fez o ato salvífico, mas eu, alicerçado em sintonia, harmonia, eu vou lutar na esperança de que serei salvo, não pelos meus próprios méritos, mas por Ele que é superior, por Ele que é muito superior. Jamais o meu esforço, a minha dedicação, a minha santidade, a tua, vai ser qualquer motivo de salvação. Jamais. Nós nunca saberemos o preço. Ainda que eu me santifique, você, ainda que nós leiamos a palavra, vivamos em harmonia, nós não somos superior a nada. Nós somos nem merecedores, nós somos simples mortais. Não merecíamos,
Por isso, irmão, que o nome chama-se graça. Quando Ele encontrou conosco, se doou a nós, ofereceu tudo, anulou-se a si mesmo e nos fez merecedores, não de nós mesmos, mas da graça superior, porque não merecíamos, é um favor que Ele fez, e vai continuar sendo graça maravilhosa, interminável. Nunca nós vamos merecer, nunca nós vamos pagar, nunca nós vamos ser dignos, mas nós vamos dignificá-lo, nós vamos honrá-lo, alicerçados em harmonia, reconhecendo, confessando e servindo a Ele de todo o nosso coração. Quem é o cristão que vive em harmonia com Deus? O homem natural reconciliado com Deus pelo plano da cruz, pela salvação, que Ele entregou o seu corpo e nos deu o direito de hoje a igreja ser o corpo e Ele o cabeça. E um dia Ele virá buscar a igreja arrebatada, e o cabeça e o corpo serão um, e haverá então a grande batalha. Amém, irmãos? Que você possa imaginar, querido. Eu acabo e concluo essa pregação, esse estudo dizendo